Bom dia, oitavo ano, segunda-feira, dia 13 de abril. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula hoje fazendo a correção dos exercícios que ficaram do dia 7 e 8, que foi sobre vozes verbais. Então, eu gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção nas respostas, tá? Para vocês analisarem e ver se tá batendo com a de vocês. Então, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão fazendo a correção aí, tá ok? Na página 80, tá pedindo para, na letra A, pedindo para sublinhar as formas verbais, no caso, os verbos das três frases. Na letra A, sois atacados. B, acorreu. C, atiro. B, qual é o sujeito das orações de cada uma delas? Bom, na oração A, o sujeito ele é oculto, né, o desidencial, porque sois atacadas. Então, dá a entender que é vós. Então, sujeito oculto, vós. B, sujeito é Sancho Pança. E nasceu também tem um sujeito oculto, desidencial, que é eu. C, qual é o predicado de cada oração? Na oração A, como eu não tenho o sujeito na frase, então o predicado vai ser a frase inteira. Sois atacados por somente um cavaleiro. Na B, acorreu em socorro. E na C, a frase inteira também. Enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha. A D é para vocês marcarem na oração B. A E para marcar a oração A. F, em determinadas orações é possível que o sujeito pratique e receba uma ação ao mesmo tempo. Em qual das orações acima isso ocorre? Bom, gente, para ele praticar e sofrer ação ao mesmo tempo, eu tenho na oração C. Enquanto me atiro a esse feroz e desigual batalha, tá? Então, aqui o sujeito tá praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Na página 81, na letra A, qual é o sujeito dessa oração? Dom Quixote. B, esse sujeito praticou ou recebeu a ação? Ele praticou, tá? Ainda na página 81, exercício da voz passiva. Número 1, qual é o sujeito dessa oração? O cavaleiro. B, o sujeito dessa oração praticou ou recebeu a ação expressa pela forma verbal? Ele recebeu a ação expressa pela forma verbal. Página 82. Número 2. 2A. Se a intenção é enfatizar o ator, qual das orações deve ser escolhida? Oração B. B. E essa intenção é enfatizar o papel interpretado? Qual é a intenção? É na oração A ou na oração B? Acertou quem falou oração A. Página 82, voz reflexiva. Número 1A. Quem pratica ação verbal nessa oração? Dom Quixote. Quem recebe ação expressa pela forma verbal? Dom Quixote. Página 83. A página 83, gente, tá assim, leia as orações a seguir. Eu tenho 3 orações, A, B e C. A primeira oração, a literatura clássica é apreciada por todos os estudantes. B, Cervantes é considerado um dos principais romancistas espanhóis. C, Dom Quixote foi considerado por renomados escritores a melhor obra de ficção. Então, vamos às atividades e às respostas. Na letra A, em que voz verbal estão as orações? Voz passiva. B, quais das orações o elemento quem pratica ação verbal? Quem pratica ação verbal está nas orações A e C. Quem praticou as ações nessas frases? Na oração A, foram todos os estudantes e na hora C, renomados escritores. D, a ausência de quem pratica a ação expressa pelo verbo provoca que efeito de sentido em um texto? Gente, quando ele está omisso, né, e quando está omitindo
Quem pratica ação dá a entender o quê? Que eu tenho um sujeito o quê? Paciente na oração. Ok? Página 84. Mudança da voz passiva para a voz ativa. Esse exercício é da aula do dia 8. Vamos lá. Número 1A. As duas orações apresentam sentidos semelhantes ou diferentes? Semelhantes. B. O que é enfatizado na oração A? José Saramago ou o Prêmio Nobel de Literatura? José Saramago. E na oração B, o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Então, na letra A é José Saramago, na letra B, o Prêmio Nobel de Literatura. C. Em que voz está cada uma dessas orações? Na oração A, está na voz ativa e na oração B, está na voz passiva. D. Qual mudança ocorreu com o verbo recebeu na segunda oração? O verbo recebeu na segunda oração, ele foi transformado em uma locução verbal. Foi recebido. Página 85. E por fim, terminando o exercício. Não, ainda tem mais um pouquinho aqui, peraí. Vamos lá. Página 85. Qual é o sujeito do trecho uma velhinha que é devorada por um lobo? Uma velhinha. Que tipo de sujeito, gente? Sujeito simples. Esse sujeito está recebendo ou praticando ação? Recebe ação. Nesse trecho, o sujeito ele é agente, paciente ou reflexivo? Se ele está recebendo ação, o sujeito ele é paciente. Vocês não podem esquecer isso, tá? D. A locução verbal é devorada. Está em qual voz? Voz passiva. Eu tenho uma locução verbal ali, gente. Eu tenho um verbo. Eu tenho dois verbos, na verdade, né? Então, eu tenho um verbo auxiliar e tenho um outro verbo que está no particípio. Então, isso é muito importante que vocês observem a construção da voz passiva. Ela é em cima da locução verbal. Quem pratica a ação expressa por essa locução verbal? Um lobo. Por fim, página 86. Qual é o efeito de sentido que o emprego tipo de construção verbal dá à frase? É a segunda opção. ênfase à passividade e à fragilidade da velhinha. Aí tem um último exercício aqui. Releia o período abaixo. Robert Fidson nasceu em uma família nobre, tal. Aí vamos lá as perguntinhas. Nesse trecho, o sujeito, ora é agente, ora ele é paciente. Explique isso. Gente, ele ora agente, ora paciente, porque ele pratica a ação de nascer e em seguida ele sofre a ação de ser treinado pelo pai. Por isso que ele é sujeito agente e ora ele é paciente. Que termo nesse trecho indica quem pratica a ação expressa pela forma verbal foi treinado? O termo pelo pai, que nós classificamos como agente da passiva. Bom, gente, a nossa aula de hoje foi mesmo para poder fazer essa correção do exercício de vozes verbais, tá? E tá indo para vocês atividades que são aquelas atividades que vem no finalzinho do livro, da página 92 a 96, se eu não me engano, 92 a 96, isso. Que é uma revisão de todo o conteúdo que foi visto no módulo 1, tá ok? Então, por favor, façam essa revisão e na próxima aula eu farei a correção, tá? E vamos entrar também no módulo 2, tá ok? No 8º ano, ó, conto com vocês, estou aguardando vocês me enviarem as atividades, tá ok? E até amanhã, até terça-feira, né? Beijão, gente. Tchau, tchau.